integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terme, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Direito dos Negócios. É um prazer estar com vocês para mais um encontro de reflexão e debate sobre os temas que conectam o mundo jurídico ao universo empresarial. Eu sou Amanda Klauck. E eu sou Berta Vepo, no Direito dos Negócios, junto ao quadro Direito e Família. Nosso objetivo é promover conversas qualificadas com grandes nomes do direito. E hoje nós temos a honra de trazer o advogado, Dr. Guilherme Caprara. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, para começar o nosso debate, o que seria reestruturação de dívida? Primeiramente, boa noite, Amanda, boa noite, Berta. É uma satisfação estar aqui junto com vocês, discutindo um tema que a mim é muito caro. Já estou aí há uns bons 20 anos trabalhando praticamente com reestruturação de dívidas e hoje em dia é um assunto que está em bastante evidência. Basta darmos uma breve olhada nas notícias e noticiários que se identifica aí um número crescente de pedidos de recuperação judicial ou medidas jurídicas que tendem, ou que visem, melhor dizendo, reestruturar esses passivos. A reestruturação de dívida, Amanda, respondendo então o teu questionamento, nada mais é do que uma negociação, seja ela particular ou coletiva, entre o devedor e o seu credor. Existem disposições do próprio Código Civil que estabelecem essas relações, mas também existe uma legislação específica que trata sobre a possibilidade de reorganizarmos um passivo, um endividamento, na medida que se identifica que aquela crise que pode ser pontual, eu posso ter um único endividamento vinculado a mim ou à minha empresa, mas também posso ter uma coletividade de credores e isso me põe numa situação de fragilidade e diante dessa iminência de medidas coercitivas ou restritivas de crédito ou de bens, a gente acaba aí lançando mão de ferramentas que atendem a demanda de maneira um pouco mais ampla. Então, eu enxergo a reestruturação como algo do direito próprio do direito privado e que atende essas demandas aí do nosso dia a dia. Agora a gente vê também no noticiário grandes empresas pedindo essa recuperação, reestruturação de dívidas. E agora um ponto bastante importante, quem pode pedir essa reestruturação de dívida? Todo empresário? Como é que isso funciona? Essa tua pergunta é muito boa. Se a gente pegar a legislação, a Lei 11.101, que trata da recuperação judicial e da falência, da recuperação extrajudicial, a gente vai ver logo no início da legislação que a própria lei se destina aos empresários e às sociedades empresárias. Daí a gente busca esse conceito de empresário, de sociedade empresária lá do Código Civil. Então, em resposta, quem poderia se socorrer desta ferramenta da recuperação judicial ou extrajudicial são os empresários, aquele empresário individual, ou as sociedades empresárias, que atuam aí sobre o tipo societário de limitada ou sociedade anônima, por exemplo. A pessoa física não tem como ela lançar mão desta ferramenta, ela tem que ir daí para os meios próprios
dos contratos, das negociações contratuais privadas e estabelecer essa relação com seus devedores. Há, hoje em dia, determinadas flexibilizações desses procedimentos, né? Na medida em que a lei restringiu as sociedades empresárias a empresários, numa interpretação um pouco mais restrita, a gente não poderia ampliar o espectro de alcance dessa legislação em especial. Mas tem alguns casos específicos, e aqui eu vou trazer um caso muito recente, inclusive do nosso estado, que foi a cooperativa Cotribá, que atende no ramo de rural, né? Então é eminentemente uma cerealista, e ela lançou mão desse procedimento e o juiz, Dr. Gilberto Schaefer, de Santo Ângelo, acabou deferindo uma medida liminar para que ela tivesse um fôlego momentâneo e certamente daqui 30 dias vai ser apresentado esse pedido de recuperação. Então, esse exemplo traz essa flexibilidade porque, ainda que não se tenha a forma, né, de uma sociedade do empresário, né, como uma sociedade empresária do empresário, essa cooperativa tem todos os elementos de empresa, ela carrega consigo todos esses elementos de empresa que determinam, então, que ela, né, exerce também uma atividade organizada com fins, né, de gerar receitas, empregos, etc. Então, ela se equipara, né, aos empresários ou à sociedade empresária. E, doutor Guilherme, quem está mais protegido hoje, o devedor ou o credor? A minha pergunta é até porque isso poderia gerar um impacto econômico muito grande, né? Inclusive pelas notícias de que vem crescendo absurdamente os pedidos de recuperação judicial e de estruturação das dívidas das empresas, e acredito que vai vir mais ainda com a questão da reforma tributária, que também vai vir uma sobrecarga de tributos, e com isso as empresas mais ainda podem ser prejudicadas pelo excesso de encargos e o excesso de débitos. Com certeza. Vamos lá, né, Berta? É difícil a gente conseguir medir quem é mais protegido ou mais vulnerável nesse cabo de guerra, vamos usar essa analogia. Ora, as decisões dos nossos tribunais tendem para um lado, ora as decisões tendem para o outro lado. Então, se a gente pegar, por exemplo, o nosso tribunal hoje, eu poderia dizer que ele está mais pró-credor, perdão. O Tribunal de São Paulo, em algumas... Mas não é algo tão fixo como a Justiça do Trabalho, por exemplo, que é protecionista, isso não? Não. A Justiça do Trabalho é um caso bem à parte, bem singular, porque trata o empregado de maneira super protegida, né? Aqui não. Aqui a gente tem... E outro problema, né? Aqui na nossa matéria, no direito privado aqui e de empresas, a gente tem uma certa distorção entre as posições dos nossos próprios magistrados, inclusive dentro do nosso estado aqui. São 6 varas empresariais que abrangem toda a competência do nosso estado para processar esses pedidos dessas ferramentas, né, de renegociação. Sim. E cada magistrado tem uma posição sobre determinado assunto, né? Então, não há algo bem coeso, bem uniforme. E isso acaba, ora, então, trazendo mais proteção para o devedor, ora, mais proteção para o credor. A Lei 11.101 ela foi substancialmente alterada em janeiro de 2021, né, com mais de 50% dos seus artigos totalmente reescritos. E há quem diga, e eu me filio nesta corrente, que houve, a partir de 21 para cá, uma proteção um pouco maior para os credores. Né? Foram excluídos alguns créditos bastante relevantes da sujeição dos princípios do procedimento de recuperação judicial e extrajudicial. E foi também trazido outros elementos que protegem os direitos dos credores que não se tinha antes. Até porque havia uma crítica também, que eu me lembro, inclusive no setor agro, muito forte, de que as empresas, as pessoas estariam se beneficiando dessa questão de poder renegociar, né? Em que às vezes a empresa não estaria tão ali seria mais uma questão financeira de organização da empresa do que propriamente uma necessidade, né? Então, isso acontece ou não? Hoje os critérios são mais objetivos e o controle mais rigoroso? Eu respondendo objetivamente, sim, né? Os critérios são mais objetivos e o controle é muito mais rigoroso. Por quê? Né? Voltando um pouco ali na minha fala anterior, de que a lei foi substancialmente alterada. Sim. Dentre essas alterações, houve a inclusão da necessidade do que o legislador chamou de uma perícia prévia. Ou seja, a partir do momento que eu peço uma recuperação... Que antes não existia. Antes não existia. Né? Existia informalmente, foi um conceito criado
né, pela jurisprudência, mas agora foi positivado dentro da Lei 11.101 e trouxe, então, o legislador essa necessidade. Por que ele trouxe isso, né, essa inovação? Para conseguir, de certa forma, antecipar alguns pedidos que eram meramente, né, para benefício da empresa ou do devedor, sem que houvesse uma efetiva necessidade. Sim. E também, por outro lado, para tirar esses pedidos daquele que não as que não precisavam, mas aquelas que, ainda que precisassem, não têm mais viabilidade para sustentar um procedimento dessa natureza. Sim. Então, são dois vieses aqui nessa perícia prévia, né? Um para afastar os mal intencionados e outro para eliminar aqueles que efetivamente não têm viabilidade. Agora tu tocaste num ponto bastante interessante, até porque possivelmente esse pedido em relação ao agro deve ter aumentado de forma expressiva por conta da enchente. E tu vê esse número muito exponencial hoje por conta da enchente, as pessoas estão conseguindo de fato cumprir com a função social da empresa de continuidade por intermédio da recuperação? Eu acho, Amanda, que não é só em consequência da enchente aqui no nosso estado, né? A gente pode falar do agro, né, identificar a crise do agro sobre os fatores causais e os fatores estruturais, né? Os fatores estruturais, eles já estão presentes muito mais tempo, né, no setor agro, e os fatores causais, eles são muitas vezes momentâneos, né? Não são próprios da atividade, como é o caso da enchente. Aqui a gente teve não só enchente, mas se a gente pegar o estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos 3 anos de estiagem, daí seguidos por 2 anos de inundações, né, sendo um de enchente. Então não há qualquer ciclo produtivo rural que sustente uma quebra de 5 safras. E eles tiveram também benefícios reduzidos, né, na questão de contratação bancária, eles tiveram vários benefícios excluídos pelo governo, né? Teve até alguns debates políticos a respeito disso. Esse, Berta, é justamente um dos fatores estruturais. Sim. Né? Se Sim. a gente pegar a análise, de novo, do setor agro, a gente vai ver que há uma limitação muito grande no acesso a crédito, histórico. E que eles usam bastante na sua Que é atividade, fundamental, né? Fundamental para a atividade. É fundamental, nenhuma atividade agro se sustenta sem acesso ao crédito. E tem que ser subsidiado, porque também a margem é muito apertada. Há também uma falta, e isso é um ponto muito relevante, né, que eu bato muito nessa tecla, não só para o agro, mas principalmente para o agro, que é uma falta de ferramenta de gerenciamento, de gestão de crises ou de gestão efetiva do negócio. Ainda é muito arcaico, é muito simples a forma como eles atuam. Isso, então, que a representação econômica do agro é gigantesca aqui no Rio Grande do Sul, então o efeito econômico disso é enorme, né? Não só no nosso estado, né? E a Amanda colocou muito bem, o número de recuperações judiciais do setor vem crescendo exponencialmente. Primeiro porque ele representa 24%, 25% do PIB nacional. É muita coisa. E segundo, porque, querendo ou não, é atividade preponderante do nosso país. O Brasil vive do agro, né? Vive da agricultura, da pecuária, né? É basicamente isso. Então, é natural que tenha um número muito alto, né? E ao passo que tem um número muito alto e pouco profissionalizado, existem todas essas questões inerentes ao crédito, a falta de contratação de seguros, que também é outro ponto estrutural importante, e a falta de gestão, né? Isso é fundamental para que a gente consiga... Essa estruturação da dívida nesse setor é fundamental, né? Até porque geraria uma redução do PIB absurda se começarem a quebrar e se não existirem ferramentas, né? Ao contrário das críticas que fazem, é um benefício enorme para o país, né? E agora está uma curiosidade, porque a gente busca, então, a recuperação judicial visando também a função social da empresa, a continuidade do negócio. É só pela via judicial ou tem a via extrajudicial? Porque, a depender do caso, pode demorar anos na justiça. Como é que funciona a morosidade desses processos? Eles, de fato, o ano conseguem atingir a finalidade ou a gente tem outras formas de conseguir essa reestruturação? Muito boa pergunta. Vou responder sobre 2 aspectos. Primeiro, propriamente daqueles que fazem uso da ferramenta da recuperação judicial. Como o nosso Estado acabou aí concentrando o processamento dessas ações em 6 varas especializadas, aquela questão que a gente vivenciava antes de falta de preparação ou de conhecimento de alguns
magistrados, e é natural que se tenha, né? Pega uma comarca do interior do estado, Que um juiz faz tudo, é né? uma vara única, Claro, não consegue atuar, a família né? faz Família né? criminal e Exatamente, empresarial. Exatamente. Que a consequência disso, certamente, é uma morosidade naquele processo. Então, como houve hoje a concentração em 6 varas empresariais, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo. Os juízes são altamente especializados nessas 6 varas. Né? Então, o processo acaba... E Passo Fundo, perdão. O processo acaba andando de maneira bastante célere, Amanda. E mais técnica E também, né? muito mais técnica, né? As decisões tendem a ser mais uniformes. Mas ainda assim, agora, sobre o outro aspecto que eu mencionei, eu enxergo a recuperação do Porto Rural como uma ferramenta muito útil, porém ela não tem um alcance tão grande, tão amplo como se tem para as sociedades que não atuam no setor agro. Por quê? De novo, voltando lá à alteração da lei, né? Antes não existia a possibilidade do produtor rural se socorrer da ferramenta. Isso veio ser positivado também em janeiro de 21. Então, também o número crescente desses pedidos se deve efetivamente à mudança da lei. Né? Não só a crise em si, mas também essa possibilidade que trouxe essa possibilidade aos produtores rurais. E ao passo que trouxe então essa possibilidade, acabou excluindo da recuperação da sugestão da recuperação judicial alguns créditos muito relevantes, que são próprios do setor rural, como exemplo. Os contratos de barter. O que é o barter? É a compra de insumos por troca de grãos. Né? Basicamente é isso. Esses contratos, que é uma ferramenta muito utilizada no setor, ficou fora da recuperação judicial. Né? Os atos cooperados. Né? A gente sabe que basicamente quem fornece uma linha de crédito mais ampla para esses produtores é o Banco do Brasil, em primeiro lugar, evidentemente, e segundo são as cooperativas de crédito. Sim. Né? E os atos cooperados estão praticados por essas cooperativas de crédito ficaram fora também do procedimento de recuperação judicial. Né? Trocando em miúdos isso, acabou havendo um esvaziamento do Instituto para esses produtores rurais, o que, né, traz uma certa dúvida sobre a própria eficácia do Instituto. Né? E por isso que agora, trazendo um pouco mais sobre a prática, a gente acaba, dentro do escritório, antecipando alguns movimentos, Amanda, te respondendo, e tentando fazer acordos que fujam, né, do judiciário, que afastem a necessidade do procedimento de recuperação judicial. E os credores, né, têm visto isso com bons olhos. E é possível esse trabalho antes de chegar ao judiciário, para que não... Só entre os devedores e credores, para que não chegue ao judiciário, existe sucesso nessas tratativas ou não? Existe, Berta. Ainda que diminuto, ele existe, né? Porque a cultura dos credores aqui ainda ela acaba acelerando algumas medidas judiciais. O que acontece? Né? Eu sou um devedor, um produtor rural devedor aqui no caso, ou um devedor qualquer, não vamos utilizar uma palavra não só do produtor rural, e identifico minha necessidade de renegociar contigo, Berta, ou com a Amanda, que são credores, né, sofisticados, credores financeiros, e bato lá no Tapor e digo, eu preciso renegociar esses tais contratos. O que acontece? Ao invés deles tirarem um pouco, né, o pé para entender a situação e buscar uma solução, eles apertam o botão vermelho e começa uma corrida aí desenfreada para a satisfação do crédito. Daí eles ajuizam ações de busca e apreensão, bloqueio de bens, execuções, etc. E acaba, querendo ou não, acelerando a necessidade desse procedimento. Até porque atrapalha a atividade, né? Total. Vamos usar de novo o produtor rural. Né? Ele entrega praticamente todos os bens essenciais da atividade dele em garantir esses contratos. Sim, sim. E a recuperação judicial, ela realmente salva a empresa ou como é que funciona? Porque a minha dúvida é quando tem vários credores. Como que a gente beneficia um ou outro? Quem tem prioridade? A lei estabelece na recuperação judicial uma classificação entre credores, né, que seriam 4. Né? Então, credores de classe 1, que são os trabalhistas ou derivados da legislação do trabalho. Credores 2 são os credores garantidos por hipoteca ou penhor, são então as garantias reais. Os credores quirografários, os credores ME e EPP, né? Microempresa e empresa de pequeno porte. A cada um desses credores eu posso ofertar uma forma distinta de satisfação dessas obrigações. Né? Se houver
a aceitação de cada uma dessas classes em 50% mais um, né, para a classe 1 e para a classe 2, desculpa, para a classe 1 e para a classe 4, e 50% mais um, mais o número de pessoas que estão votando na classe 2 e 3, eu consigo aprovar uma proposta de pagamento. E a lei também trouxe, Amanda, a possibilidade de termos a figura do credor colaborativo. Né, o credor colaborativo é aquele que, durante o procedimento de recuperação judicial, como o próprio nome já sugere, colabora com a reestruturação da devedora ou do devedor. E isso, a ele, então, né, é possibilitado, a ele eu consigo apresentar uma forma melhorada de satisfação do crédito. Via de regra, os credores devem ser tratados de maneira homogênea. Né? Eu não posso dizer, na mesma classe, vocês duas, eu tratar a Amanda de um jeito e a Berta de outro. Isso a lei veda. Bom, pessoal, hoje nós vamos quebrar um pouco o protocolo. Não é à toa que o Dr. Guilherme está aqui, porque nós temos uma comemoração, 2 anos do quadro Direito e Família aqui na Masper TV. E, doutora Berta, a gente tem alguns recadinhos para ti. Ai, meu Deus, por essa eu não esperava. Poderia deixar passar em branco 2 anos que hoje são comemorados pelo programa Direito e Família da Masper TV, na belíssima condução da minha amiga e colega Berta Vepo, agora acrescido da companhia da não menos brilhante Amanda Clark. A Masper TV está de parabéns e todos nós somos homenageados por essas 2 excelentes profissionais. Parabéns a ambas, parabéns Berta Vepo. Eu falar da Berta ou para a Berta, vamos ver. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de contar, que seria muito interessante e divertido, até porque eu e a Berta, além de sócias no escritório aqui em São Paulo, nós nos tornamos muito amigas e nos divertimos muito nos momentos de lazer e também nos momentos de escritório. Bom, Bertinha, tu sabe que tu é uma mulher que eu admiro muito. Assim, foi um presente do Rolf ter te apresentado. É uma amizade que eu vou levar para minha vida inteira. E eu quero te dar o parabéns pela mulher que tu és, pela profissional que tu te tornaste, né? De novo, que não foi uma vez só. E eu te desejo muito, muito sucesso com o teu programa, que eu tô vendo que tá indo de vento em polpa na tua carreira jurídica, e tu pode sempre, sempre contar comigo pro resto da vida. Uma vez sócia, sempre sócia. Te amo. Gente, me pegaram de surpresa! Obrigada, amiga. Eu que agradeço, que seja 2 anos de muitos que virão. Que venham mais, muitos Não dois. é por nada aí. que eu convidei o Dr. Guilherme, que já participou do Já quadro participou, em é outra um oportunidade. grande amigo meu, Parabéns, muito Berta. querido. Agora Legal. tem que apagar a velhinha, né? Vamos lá! Ó, não é pra pagar, tá? Querendo continuar. Então tá, doutor Guilherme, a gente agradece imensamente a tua participação. E você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Até mais!